Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série Estudos Bíblicos, tema número 10, o Santuário. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o sábado do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol, 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades da tua palavra para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. O santuário. O tema de hoje, você vê o santuário terrestre. Adão e Eva, né, que o Jardim do Éden era a comunicação de Deus com as pessoas, para as pessoas, e Adão e Eva eram, como que eu posso falar, que seriam nossos pais aqui na Terra, que de geração em geração ia nos conduzir na Terra Prometida, que é ali no Jardim do Éden, ficar junto de Deus, pensou? Não era só Adão e Eva que teria comunicação com Deus. Todos nós teria comunicação, ia ver Jesus andando sobre nós. Ali no Jardim do Éden, nós ia se comunicar com os animais, brincar com um tigre, que hoje não se pode brincar, com um leão, né, que são hoje carnívoros, mas naquele tempo podia, porque eles não eram carnívoros. Você poder brincar com os animais, as crianças, poder andar pelo jardim. Mas o pecado penetrou no Jardim do Éden. E Adão e Eva não conseguiram manter a fé e caíram na tentação. E daí, séculos mais tarde, né? Muito tempo depois, Deus levantou Moisés. Escolheu Moisés para libertar o povo do Egito e caminhando o povo no deserto, falou para Moisés fazer um santuário igual ao do céu. Deus mostrou o santuário do céu para Moisés, o modelo certinho de como é o santuário lá do céu. E Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele está no lugar santíssimo hoje. Está no processo de investigativo. Está investigando a vida de quem já morreu, se ele mereceu a salvação ou não. Estamos no juízo dos mortos. A pessoa que morre, se ela aceitou a Cristo ou não. Está no processo desde 1844, no dia 22 de outubro de 1844, e até o decreto dominical, esse processo do juízo dos mortos. Quando entrar o decreto dominical, implantar o decreto, começará o juízo dos vivos. O sexto selo abrirá e seguirá 1260 dias até o término da tribulação. 3 anos e meio, 42 meses. Serão rápidos.
Êxodo capítulo 25, verso 8. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Exatamente. Esse é o santuário. Aqui na entrada era a oferta. Eles pegavam o animal, matavam o animal, lavavam, lavavam o animal tudo, e no sangue do animal tinha a pia que espergia o sangue, e o sumo sacerdote ia para desse sangue fazer uma oração. E antes de matar o cordeiro tudo, antes o pecador, o sumo sacerdote ponhava a mão no cordeiro e orava por aquele pecador e transmitia o pecado daquele pecador, da pessoa, ao cordeiro. Mas isso era uma alusão diretamente para Jesus Cristo. Êxodo capítulo 27, verso 1. Farás também o altar de madeira de cetim. 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar, e trará 3 côvados a sua altura. É onde o sumo sacerdote fazia a expiação, o processo para levar ao Santíssimo, para levar ao lugar santo, e no 10º dia do 7º mês para o Santíssimo. Aí tem o lavatório, Êxodo capítulo 30, verso 18. Farás também uma pia de cobre com sua base de cobre, para lavar, e a porás à tenda da congregação, e o altar, e deitarás água nela. Seria lavar as mãos, lavar as vestes. Êxodo capítulo 27, verso 9. Farás também o átrio do tabernáculo. No lado que dá para o sul, o átrio terá cortinas de linha fino, torcido, de 100 côvados de comprimento. Que era tudo a alusão ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ali todos os sacrifícios, todos o processo que tinha ali no tabernáculo era a alusão a Jesus Cristo. Por quê que era alusão a Jesus Cristo? Quando Jesus veio aqui para a terra e apresentou para João Batista, o que João Batista falou para ele? Ele não falou: oi Jesus, tudo bem? O Senhor por aqui? Não. Falou retamente as primeiras palavras de João Batista para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá bom? Exatamente isso que João Batista fez quando viu Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. Hebreus capítulo 10, versos 10 a 12. E é nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Ora, todo sacerdote se apresentaria após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Exatamente.
símbolo do Espírito Santo. João capítulo, a letra A, né? Símbolo do Espírito Santo. João capítulo 7, versos 37 a 39. Ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescemos, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Exatamente. Letra B, símbolo da palavra de Deus. Efésios capítulo 5, verso 26. A fim de santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Quer dizer, que o Espírito Santo foi a água viva, aquele que transpira dentro de nós. A água viva. Jesus fala que venha a mim para beber. E a pessoa que não conhecia, mas como que eu vou beber a água do Senhor? Como a mulher samaritana falou. É o Espírito Santo agindo sobre você. É uma água. Como você bebe aquela água, você se satisfaz. É o Espírito Santo te satisfazendo na vontade de pregar, de transmitir a palavra para as pessoas, de seguir sendo missionário pelo mundo. E a lavagem das mãos é a palavra de Deus. Você está transmitindo ali a palavra do Senhor. C, símbolo do batismo. João capítulo 3, verso 5. Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Uma conversa dele com Nicodemos. E ele disse isso a Nicodemos, que não é você se batizando, rebatizando, 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 e nunca se direita, nunca vai retamente a Deus, e sim fica dando créditos às coisas mundanas. Se você foi batizado uma vez, o batismo que Jesus fala para Nicodemos é você orar todo dia, é você se arrepender todo dia de seus pecados. Isso é nascer do Espírito Santo. Nascer da água e do Espírito. Isso é nascer da água. Aí está o tabernáculo terrestre, santuário terrestre. Êxodo capítulo 26, verso 33. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e levarás para dentro do véu a arca do testemunho. Este véu vos fará separação entre o lugar santo e o santo dos santos, que é o lugar santo do Santíssimo, santo dos santos. O lugar santo que fazia a oferta, que que matava os cordeiros, né, depois de professar o pecado, né, o pecador professar o seu pecado, para fora do lugar santo. As pessoas não entravam no santuário terrestre. Por lado de fora, eles faziam a aspersão do pecado e o sumo sacerdote entrava com o cordeiro para dentro do santuário e no lugar santo ele fazia a oferta. E
no lugar santíssimo, ele pisaria uma vez por ano, no 10º dia do 7º mês. Ele fazia toda aquela oferta que ele fazia do povo, ele transmitia no lugar santíssimo. É como se você guardasse uma coisa e jogasse ali e... Olha, eu vou juntar uma coisa para jogar fora. E uma bacia. Joga, 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 joga até encher. Aí, naquele dia que você se responsabilizou de jogar fora, você joga. Era a mesma coisa com o sumo sacerdote. Eu disse um exemplo aqui para vocês. E ele levava no Santíssimo. E, além disso, de levar para o Santíssimo, tinha que entrar descalço. Porque lembra-se das passagens de Moisés e de Josué. Moisés, na sarça ardente, quando Deus se apresentou para ele, falou: tire as sandálias dos pés, porque o lugar que está pisando é santo. Está na presença de Deus, e o lugar santíssimo é a presença de Deus. E Josué, espiando Jericó para conquistar aquela cidade, ele teve a presença do príncipe do exército. Se apresentou a ele. Quem que é o príncipe do exército? Jesus Cristo. E falou para ele: tire as sandálias dos pés, porque o lugar que está pisando é santo. Está na presença de Deus. Êxodo capítulo 26, verso 35. E a mesa colocarás fora do véu, e o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás à banda do norte. Exatamente. Olha a separação do lugar santo para o santíssimo. Objetos do lugar santo: mesa dos pães, candelabro e o altar do incenso. Êxodo capítulo 30, verso 1. Farás um altar para queimar o incenso de madeira de acácia, ou farás. Era a alusão a Jesus Cristo também. Tudo que fazia no tabernáculo era alusão a Jesus Cristo. Êxodo capítulo 39, verso 36. Mesa dos pães. A mesa com todos os seus pertences e os pães da proposição. 12 pães eram oferecidos nessa mesa. O 12 é importante na palavra de Deus. Não só o 7, mas o 12. Na Nova Jerusalém, o santuário de Deus, lá do céu, tem 12 portas. Jesus, quando veio aqui na terra, escolheu 12 discípulos. Então, tem uma importância. João 6, verso 48. Eu sou o pão da vida. Os pães era a alusão a Jesus Cristo. Até mesmo, né, Davi, lá em 1 Samuel, né, ele fugindo de Saul, ele chegou até o sumo sacerdote e pediu para ele dar comida aos que estavam com ele. E o sumo sacerdote falou para Davi: não temos mais pães, só temos pães consagrados a Deus. Ele falou: nos dá. E ele comeu. Séculos mais tarde, Jesus Cristo falou para os sacerdotes, para os fariseus: Davi comeu do meu pão. E relatou aos sacerdotes dos fariseus da época. Candelabro, que o sumo sacerdote acendia quando a oferta era feita. João capítulo 8, verso 12.
Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quer dizer, sim, assim, sabiam, mas não tinham completa visão, visão naquele tempo. O sumo sacerdote e os sacerdotes estavam indo à luz, faziam as ofertas e oravam, estava indo à luz, que estava indo a Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, verso 20. Os mistérios das 7 estrelas que vistes na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Aí, no ano 96, né, quando Jesus apresentou o Apocalipse para João, falou que os 7 castiçais que o sumo sacerdote acendia no tabernáculo, anos mais tarde viria para ser as 7 igrejas do Apocalipse. 7 igrejas do Apocalipse. Apocalipse capítulo 8, versos 3 e 4. Aqui, povo de Deus, é o fechamento da porta da graça. Muitos falam, muitos pregam, principalmente os adventistas, que ficam mentindo para as pessoas, distorcendo, falando que esse texto é a volta de Jesus. Não é. Esse texto de Apocalipse e o capítulo 12 de Daniel é a alusão ao fechamento da porta da graça. É só você prestar atenção no texto. Não ficar ouvindo pastores, aqueles fariseus que se vendem por dinheiro, os sacerdotes da época de Jesus, que se vendem por grana. Preste atenção no texto. Lê 10.000 vezes se for preciso e vê se não é o fechamento da porta da graça. Veio outro anjo e pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus e a fumaça do incenso com as orações dos santos. Quer dizer, que no versículo 1 falou, teve silêncio quase meia hora, que era a alusão a quando Jesus pediu ao Pai, passa de mim esse cálice. Até Ellen Goldwhite relata no seu livro que não lembro mais o livro, e ela falou que o livro Desejado de Todas as Nações, e ela relata que no mesmo momento que os anjos ficaram em terror, naquele momento que Jesus falou, passa de mim, Pai, passa de mim esse cálice, é o mesmo sentimento terá quando se fechar a porta da graça, que vai ouvir silêncio no céu. Não é que todos os anjos vão sair, igual pastores estão pregando. Vai haver silêncio do céu, silêncio no céu. Porque vai ter um momento de tensão no céu. Hebreus capítulo 9, verso 4. Que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro todo em redor, que estava o vaso, que continha o maná em vara de Arão, que tinha florescido e as tábuas do concerto. Aí, ó, dentro da arca, dentro da
dentro do propiciatório, né, da arca, tá os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e todos os pães, né, os pães consagrados a Deus, está ali. Por isso que quando se tocar a 7ª trombeta, as 6 primeiras trombetas é a contrafação de Satanás para os ímpios e a 7ª trombeta é aparecer no céu a arca de Deus, contidos os 10 mandamentos. O 4º mandamento brilhará. E daí os salvos que creem em Jesus Cristo vão sorrir, porque é o 4º mandamento que eles aceitaram, e os ímpios ficarão aterrorizados. E daí vão cobrar os líderes que ensinaram que o dia de guarda é o domingo. Eu tenho até um vídeo no meu Facebook sobre isso, que os ímpios cobrarão os líderes que ensinaram eles errado. Propiciatório é a arca de Deus, lugar onde a propiciação é feita, que é o lugar santíssimo, quando o sumo sacerdote, no 10º dia do 7º mês, faria a oferta toda ao povo geral. Aí está a separação do lugar santo ao santíssimo. Êxodo capítulo 26, verso 33. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e levarás para dentro do véu a arca do testemunho. Este véu vos fará separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Hebreus capítulo 10, verso 20. Pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. Exatamente. E hoje é o nosso sumo sacerdote. Aí está. O número 1, ele entrando com o cordeiro. 2, fazia a oferta ali, né? Quando entrava no tabernáculo. E no 2, ia para o lugar santo fazer a apropriação certa. E o número 3, Santo dos Santos, que seguiria o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse isso em João? Eu sou o caminho, a verdade e a vida? Era a alusão, todo o caminho era alusão a Jesus Cristo. João capítulo 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Exatamente. Primeiro a Jesus Cristo. Por isso que nas orações fala tudo isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando eu falo aqui. Por quê? Jesus é o nosso... Lá em Timóteo fala a ligação entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem, ele nos leva... Ele leva nossas questões a Deus. É o nosso intermediário. Aí está o pecador com o cordeiro e o sumo sacerdote fazendo a oração. E o sumo sacerdote indo no lugar santíssimo, descalço, porque se entrasse calçado, morreria na hora. Hebreus capítulo 9, versos 6 e 7. Ora, estando estas coisas assim preparadas, entram continuamente na primeira tenda e o sacerdote celebrando o serviço sagrado. Mas na segunda só o sumo sacerdote uma vez por ano, não sem sangue, o qual ele oferece por si mesmo e pelos erros do povo. Exatamente. Também isto vos fará
o será por estatuto perpétuo ao 7º mês, no ano 10 do mês. Afligireis as vossas almas, e não fareis trabalho algum, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque nesse dia se fará expiação por vós, para purificar-vos de todos os vossos pecados sereis purificados perante o Senhor. Levítico capítulo 16, versos 29 e 30. Nesse dia não trabalhava. 10º dia do 7º mês era sábado. E tinha 2 bodes, um que era Deus e o outro Azazel, Satanás. Levítico capítulo 16, versos 5 e 8. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado, e o carneiro para o holocausto. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e a outra por Azazel. E qualquer escolhido a Deus ficava no tabernáculo, mas o Azazel era expulso da congregação e ia para o deserto e ficava ali, vagando, sem rumo. E quem era sacrificado? O cordeiro, era por último. Por isso que Jesus Cristo fez certinho quando ele estava aqui na terra. Cumpriu-se que era feito no santuário. E o sumo sacerdote orava na cabeça do cordeiro. E Satanás, que ficará preso por 1000 anos aqui na terra, quando os salvos forem levados por nosso Senhor Jesus Cristo para o céu, ele ficará sozinho vendo os ímpios mortos no chão, e ele e os seus anjos ficarão vagando 1000 anos aqui na terra. E é literal esses 1000 anos, hein? Ficará vagando aqui na terra e conscientemente não vai atentar ninguém e vai pensar no que ele fez quase 6.000 anos de destruição da terra. Levítico capítulo 16, versos 21 e 22. E pondo as mãos sobre a cabeça do bode vivo, confessará sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, sim, todos os seus pecados, e esperar sobre a cabeça do bode, enviá-lo para o deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim que aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para uma região solitária, e esse homem soltará o bode do deserto. E a roupa do sumo sacerdote, mitra, que era o chapéu, né, que era a boina, né? Pedra de oniques, que ia na sua cravícula. Éfode, urins, cinturão, túnica branca, túnica azul e peitoral tunim. E acendia, apitava quando alguém transgredia a ordem ali no lugar santo. E tem a minha decisão. Após entender que Jesus é o meu único mediador, quero receber o perdão dos meus pecados. Agora e começar nova vida com meu Salvador. Exatamente, e amém. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé, povo de Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado por estes minutos e segundos que o Senhor ficou comigo, fez-se de mim o seu servo, para apresentar essas verdades de toda a tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!